Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência à nossa aula Logística Empresarial, hoje com a aula 4, o planejamento e processos na cadeia de suprimentos. Então, nós temos, pensando em todo o sistema, nós temos que pensar também no sistema de atender uma determinada demanda. Para isso, nós precisamos planejar e integrar todos os processos da cadeia de suprimentos. Então, pensando numa demanda, eu preciso ter uma demanda no meu fornecedor, uma demanda no meu fabricante e uma demanda pelo meu cliente. Então, tudo isso vai ser afetado, principalmente pelo tamanho ou pelo nível de estoque. E é claro, tudo isso também depende do pedido ao cliente. Para isso, nós temos alguns ciclos. Esses ciclos são denominados os elos da cadeia de suprimentos. Eles vão determinar, a partir dos pedidos, o nível ideal do nosso estoque ou a possível demanda que nós vamos ter que atender. Para isso, para ter o atendimento de tudo isso e o passo de tudo isso, nós precisamos ter como pensamento de vantagem competitiva, ter uma infraestrutura onde eu possa receber matérias-primas, insumos e entregar produtos acabados. Toda a organização e o controle de tudo isso, então do movimento das matérias-primas e dos produtos acabados. Trabalhar com os processos, entender o processo inbound, entender o processo outbound e todas as operações por trás disso. Para isso nós precisamos ter os indicadores de desempenho. Quais seriam esses também principais indicadores de desempenho? Quando eu ter o produto certo, no lugar certo, no tempo certo, na quantidade certa, o meu nível de serviço vai ser alto. Podemos então dizer 100%. Tudo isso vai ser criado de uma forma que eu consiga conquistar o meu cliente. Volto a repetir, tudo esse passo a passo depende dos pedidos e a partir daí o meu nível de estoque. Com isso eu vou ter o ciclo da excelência da minha cadeia de abastecimento ou os fatores chaves para que eu compreenda o que afeta todo o ecossistema dessas organizações. Eu preciso então ter um planejamento. Esse planejamento me leva ao mercado-alvo. A partir dos fornecedores, é como se fosse uma engrenagem. Eu tenho uma engrenagem que tem que funcionar muito bem lá no fornecedor, eu tenho uma engrenagem que tem que funcionar muito bem lá no fabricante, eu tenho uma engrenagem que tem que funcionar com excelência nos atacados, eu tenho uma outra engrenagem que tem que funcionar como uma excelência lá no varejo, e é claro, essa engrenagem, a principal engrenagem da cadeia de suprimento, o consumidor final. Toda essa visão eu tenho que ter em toda a minha cadeia de suprimentos. Essas engrenagens, então eu preciso conhecer o processo do meu negócio. Então empresas que trabalham com a logística de abastecimento são denominadas fornecedoras. Dentro do processo de negócio, empresas que são denominadas fabricantes. Então o meu processo de manufatura. Processos de negócio pensando na distribuição física. Então eu tenho que ter um processo voltado para atacadistas e para varejistas. Dentro desses processos eu tenho as pessoas que têm a visão de tudo isso, a organização de como eu vou buscar essa matéria-prima e levar esse produto, após a sua transformação, levar esse produto até os consumidores finais. Para isso eu também preciso do auxílio de tecnologia, de inovação, de algumas práticas que vão fazer com que todo esse sistema se torne uma engrenagem quase perfeita. E é claro, o princípio de tudo isso, lá no final das contas, tendo a lucratividade de cada elemento, seja o elemento fornecedor, seja o elemento fabricante e seja o elemento cliente. Nós temos então uma sequência desse processo. Então vamos partir do nosso quadro aqui pela demanda. Então eu tenho que fazer uma análise. Qual a quantidade de produtos? Então eu faço análise através do meu negócio, eu analiso a necessidade de quais os recursos que eu vou utilizar, eu vou tentar equilibrar a minha disponibilidade com a minha necessidade e a partir daí eu elaboro um plano. Esse plano ele deve ser configurado para os suprimentos, para a produção e para a distribuição. Ou melhor, a sequência de todos os processos que nós devemos ter. Muito obrigado, ficamos por aqui e nos vemos no próximo encontro.